A verdade sobre visitar Paris pela primeira vez. O que ninguém te conta? Vou te contar nesse vídeo. Mas antes disso, roda a vinheta. Eu sou Carla Kurz, estrategista de viagem aqui do Próxima Parada 747. Já organizei muita viagem a Paris. E hoje eu vou explicar para você algumas coisas importantes, porque existe uma pergunta que quase todo mundo faz antes de ir para Paris, né? E quase ninguém fala isso em voz alta, né? Será que eu vou me decepcionar? Parece até esquisito. Ai, vai se decepcionar com Paris? Bom, Paris é uma das cidades mais romantizadas do mundo. A gente cresce vendo filmes, fotos perfeitas, casais caminhando à beira do Sena. Aí tem aquele café charmoso que você viu no Instagram. E isso cria uma imagem muito específica na nossa cabeça. Mas a realidade é que Paris não é um cenário. Paris é uma cidade real. E foi exatamente isso que uma cliente minha descobriu. Que alguns meses depois da viagem, eu perguntei para ela uma coisa bastante simples. Eu falei, e aí, qual foi a cidade preferida do roteiro? Porque ela fez uma Eurotrip. E eles tinham feito essa viagem, várias cidades, várias experiências. E ela respondeu para mim, olha, a gente amou todas, mas Paris foi unânime. Tá aqui, olha, eu vou compartilhar com vocês a foto dela e da família. Que eu perguntei, me conta, vocês já têm a cidade preferida do roteiro? E ela disse, amamos todas. Acho que Paris é unânime, mas o Davi disse que mais gostou mais de Lisboa, acho que por conta do jogo. Mas Paris foi unanimidade na família. Então ela disse que Paris não tinha como competir com outra cidade, né? Que ela é linda demais. Então, é muito interessante que ela colocou, né? Não tem como competir, é linda demais porque é uma cidade muito histórica. E uma coisa que marcou muito é que ela falou, olha, os meninos amaram, eles são adolescentes, né? Então eles gostaram do Museu de Armas, gostaram muito onde está o Napoleão Bonaparte, né? O corpo do Napoleão Bonaparte. Daí ela falou, né? Mas faz parte, falou do trem, enfim. O importante é que amamos Paris. Os meninos também, eles gostaram muito do Museu de Armas e onde tem o caixão de Napoleão. Então, aí que é o ponto que ninguém te conta sobre Paris, né? Porque Paris não é só a Torre Eiffel, Paris não é só o Louvre, tá? Paris não é só os lugares óbvios que você vê no Instagram. Paris é uma cidade que cria memórias diferentes para cada pessoa. Para alguns é um jantar com a vista para a Torre Eiffel, para outros é caminhar sem rumo pelas ruas, para outros é ver de perto a história que só conhecia nos livros. Para esses adolescentes, o momento mais marcante foi ver o túmulo de Napoleão. Então, assim, não estava lá nos posts virais, mas não estava lá naqueles vídeos populares, mas foi o que ficou na memória deles. E é por isso que algumas pessoas voltam a Paris, de Paris completamente apaixonadas. E outras voltam dizendo que se decepcionaram. E aí não é sobre a cidade, é sobre como você viveu a cidade. Porque quando você tenta fazer Paris correndo, por exemplo, quando você tenta encaixar tudo em poucos dias, quando você passa mais tempo na fila do que vivendo a cidade, Paris deixa de ser mágica e ela vira mais um destino. Mas quando você vive Paris do jeito certo, quando você acorda sem pressa, quando você entende o ritmo da cidade, quando você visita os lugares que fazem sentido pra você e não só porque, todo mundo vai naquele lugar, então eu tenho que ir. Quando você pensa no seu roteiro, pensando naquilo que faz sentido para você, tudo muda. Então Paris deixa de ser um checklist e vira uma experiência. Inclusive, essa nossa viajante, a Andréia, me disse uma frase que resume muito, né? Ela resume tudo. Que ela disse, olha, acho que Paris não tem como competir, né? Como eu mostrei ali pra você. E não é porque Paris é perfeita, é porque eles viveram Paris da forma certa. Então, eles não estavam perdidos, eles não fizeram a viagem para lá correndo. Então, o que você já tem que levar? Não fazer Paris correndo. Eles não estavam tentando descobrir tudo sozinhos, eles pediram ajuda, teve todo um trabalho atrás de tudo isso, de entender como é que acontece a cidade. Então, eles estavam vivendo Paris e é isso que faz toda a diferença. Porque a verdade é que Paris pode ser uma das melhores viagens da sua vida. Ou pode ser também uma viagem cansativa, confusa e frustrante. A cidade é a mesma, o que muda é o planejamento. Então, saber onde ficar,
Saber o que priorizar, então. Saiba onde ficar, saiba priorizar. Não tenta visitar Paris inteira numa primeira viagem. Saber o que evitar. Saber transformar uma viagem em memória. É exatamente isso que nós fazemos aqui no Próxima Parada 747. Nós não organizamos apenas roteiros, tá? Nós organizamos experiências que fazem sentido. Então, você vai fazer isso nessa viagem. Quais são as experiências que fazem sentido para você? Né? Não vá atrás apenas de conteúdos virais. Tá? Então, para que quando você voltar, você não diga apenas que visitou Paris, mas que você viveu Paris. Então, planejar bem muda tudo na sua viagem. Se esse vídeo te ajudou, tá? Comente, envie para quem vai viajar com você aqui no Próxima Parada 747, tá? Então, se Paris está nos seus planos, você começa do jeito certo. Aqui embaixo, inclusive, você encontra o guia de viagem da próxima parada com tudo o que você precisa para viver a cidade de forma leve, organizada, inesquecível, no ritmo certo, para você não sair de lá mais cansado do que com memórias, porque Paris não é uma cidade para se fazer correndo, Paris é uma cidade para ser vivida, tá bom? Então, olha lá, curta, compartilhe, comente, aqui estão as nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!